Irmãos, vamos voltar lá a 1 Reis, capítulo 18. Agora vamos ler todos juntos, do 36 ao 40. Primeira Reis, capítulo 18, vamos ler do 36 ao 40. Todo mundo já está afiado, porque já abriu uma vez, agora não esquece mais nunca desse livro. Vamos lá? Todos juntos. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, apresentou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor traga um avivamento do céu para a nossa vida, Senhor. Nós queremos, ó Deus, estar cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E é assim que nós queremos estar, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Espírito de Deus, enche-nos, enche o nosso espírito, para que, ó Deus, nós sejamos curados espiritualmente. Nós queremos, ó Deus, esse mover do Santo Espírito em nós, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida plena em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor, ter um avivamento em nossa vida, em nossa igreja, no meio do teu povo, ó Pai. Então, Deus, nos dá um coração quebrantado, nos dá um coração arrependido, nos dá um coração compungido, contrito, com convicção de pecado, Senhor, na tua presença. Pois, ó Deus, nós queremos viver diferente, nós queremos ser diferentes. E nós queremos, ó Deus, receber sim do poder do Espírito Santo em nós, para que nós cumpramos a vontade do Senhor, como Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é esse poder, ó Deus, que nós queremos desfrutar, para que, ó Deus, nós façamos a vontade do Senhor e trabalhemos para a honra e glória do Senhor. Pai amado, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para entender a tua palavra, para ver a tua instrução, e assim, ó Deus, viver segundo aquilo que as Sagradas Escrituras têm nos ensinado, praticar isso, viver isso no nosso dia a dia, testemunhar isso em cada momento da nossa vida, para que, ó Deus, assim vivamos pelas Escrituras, assim vivamos pela palavra do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quem é Elias? Nós vamos ver aqui um pouco de Elias e vamos aprender coisas, vamos estudar sobre Elias e vamos tirar lições da vida de Elias, daquilo que Elias foi, de como Elias serviu ao Senhor e de como Deus usou Elias para a obra que ele tinha, para o que ele queria naquele momento, naquele reinado. No reinado de Acabe, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, predisse ao rei o cessar das chuvas. Ele disse que não ia chover, ele disse que ia parar de chover. E essa, irmãos, não era uma notícia boa, não era notícia que agradava ao rei, não era notícia que agradava ao povo.
não é a notícia que agrada a ninguém. Quando há seca, há dificuldade, há problemas, há pobreza e o povo sofre por isso. Então, diante disso, o Senhor ordena Elias retirar-se dali e esconder-se para o oriente, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, porque a barra não ia ficar boa para Elias naquele momento. Ali, Elias ia ser sustentado, ali Elias ia ter onde beber água, na torrente que ali estava, e o Senhor mesmo ordenou aos corvos para o alimentar com pão e carne. Vinha do Senhor por meio dos corvos a alimentação, o sustento para Elias, pois Deus não ia deixar Elias passar fome, iria passar necessidade. Então Elias imediatamente, irmãos, obedeceu ao Senhor e assim fez, e assim foi. Mas dias depois a torrente secou, não chovia, e a torrente secou por falta de chuva, por falta de água. O Senhor diz então ali a Elias para ele ir para Sarepta em Sidom, ou Sarepta em Sidom, e demorar-se lá, pois ele ordenou, o Senhor Deus ordenou a uma viúva lhe sustentar com alimentos. O Senhor ordenou àquela mulher sustentar Elias com o alimento que ele ia necessitar pelo tempo que ele ia passar lá. Mas veja, Elias se dispôs e obedeceu ao Senhor e foi. Não duvidou nada, não reclamou de nada, foi para lá. Lá chegando, encontrou a viúva e lhe pediu água para beber e lhe pediu pão. Aí a coisa pegou, porque ela ali informa a Elias que tem só um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija, com os quais vai preparar sua última refeição para ela e seu filho e depois morrerem. O que era que Elias podia pensar nesse momento? Foi uma pegadinha. Me colocaram numa pegadinha, porque eu venho para ser sustentado por essa mulher e encontro a mulher nessa situação. Mas Elias diz para ela não temer e fazer com o que tinha um bolo para ele e depois fazer também para ela e para seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O Senhor não tinha mandado Elias para ali por acaso. A princípio parecia que a coisa estava ruim, a princípio parecia que a coisa estava preta, mas era Elias que ia resolver o problema. Deus queria que Elias fosse para resolver o problema daquela mulher. Elias podia estar decepcionado com Deus, Elias podia estar triste, Elias podia ter pensado que Deus tinha levado ele para essa pegadinha. Ele deveria ter encontrado uma mulher rica, uma mulher com posses, uma mulher com muitas coisas, mas era o contrário. Deus queria usar Elias para o bem daquela mulher, para assistir aquela mulher, para dar àquela mulher o que ela verdadeiramente necessitava, e a partir daí ela teve condição sim de fazer o que Deus tinha dito que ia acontecer com Elias, lá em Sarepta. Mas depois disso, o filho daquela viúva adoeceu e morreu. E vendo Elias o desespero daquela mãe, toma o menino e passa ali a clamar ao Senhor por aquela vida. Irmãos, Elias não foi usada a sua sabedoria, não foi usada a medicina que talvez ele entendesse alguma coisa. Ele sabia que nada poderia fazer e todo esse tempo tinha dependido do Senhor, e nesse momento não podia ser diferente, porque era uma morte. Ele queria aquela vida ressuscitada, ele queria que aquela vida voltasse para sua mãe, para tirar o desespero daquela mãe. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho.
e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. E Elias ali clama, roga, suplica o milagre da ressurreição ao Senhor. E ele fez isso porque sabia que só o Senhor poderia resolver aquele problema. Só o Senhor poderia ressuscitar aquele menino. E o Senhor ali naquele instante atende a voz de Elias, atende a oração de Elias, e o milagre acontece. A criança é ressuscitada e entregue à sua mãe. A criança é ressuscitada e entregue à sua mãe. Mas irmãos, 3 anos depois, Elias ora, de Elias orar e cessar a chuva, o Senhor manda ele agora se apresentar de novo ao rei Acabe, com a esperança de que agora enviaria chuva sobre a terra, dizendo que agora a água ia descer. E Elias não duvidou, mesmo sendo complicado chegar agora, depois de 3 anos, se a coisa já estava complicada, quando ele saiu, dizendo que não ia chover, e agora, 3 anos depois, se a coisa estava totalmente seca, Elias dispôs-se e foi encontrar com o rei. A fome era tremenda em Samaria, devido a toda aquela seca. E Acabe vai ter com Elias. E ali, Acabe vendo, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Aí, ousadamente, Elias responde ao rei: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns. Elias não tolerava aquela atitude do rei. O rei, com sua mulher Jezabel, tinha abandonado totalmente a Deus e tinha seguido outros deuses. E Acabe fez isso por causa de Jezabel. Esses eram os deuses de Jezabel, que manipulava ele, que levava ele para ali e para acolá, que mandava nele, ele fazia o que a mulher mandava. E ela disse para ele adorar outros deuses, e ele fez isso. E vejam que interessante aqui. Do mesmo jeito aconteceu com João Batista. Vocês lembram? Assim foi com João Batista, que confrontou Herodes com seu pecado. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere, como está lá em Lucas 3, 19 e 20. Por isso que Jesus deu a entender que João Batista tinha o espírito de Elias. Por isso que Jesus deixou entender que João Batista tinha o mesmo mistério de Elias, tinha a mesma ousadia de Elias. E diante daquele confronto, diante daquele apontar o dedo no rosto do rei, diante daquele momento de dizer qual era o erro do rei, diante daquele momento de mostrar o pecado do rei, então Elias desafia os 450 profetas de Baal para definirem se Baal ou o Senhor é realmente Deus. Vamos ver quem é Deus, se é Baal ou se é o Senhor. Mas nós vemos aqui na história que os profetas de Baal clamaram e o Deus dele não respondeu. E com a decepção dos profetas de Baal, que não receberam resposta do seu Deus, Elias então agora age. No devido tempo, Elias orou. Veja que interessante esta oração, preste atenção nisso. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel.
Elias tinha convicção, Elias sabia o que estava dizendo, Elias não estava em dúvida, Elias não titubeou, ele sabia plenamente, ele tinha a convicção de que Deus era o Senhor era Deus. E ele diz: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo. Olha, irmãos, Elias se colocou na posição humilde de quem realmente era a pessoa assistida por Deus, da pessoa que verdadeiramente tinha um Deus que estava com ele. Mas ele se coloca como servo, como escravo do Senhor, e que eu sou o teu servo, eu sou aquele que te serve, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Eu fiz todas essas coisas, não por mim, segundo a tua palavra. Isso é o reconhecimento que Deus é Deus. Isso é o reconhecimento que nós não somos nada, que por nós não podemos fazer nada. Nós fazemos, mas é segundo a palavra de Deus. Nós fazemos, mas nós somos servos, e Deus é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ele diz: fiz todas essas coisas. Então, ele clama ao Senhor naquele momento: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Eles estavam seguindo o Deus que o rei tinha mandado, eles estavam seguindo o Deus que Jezabel tinha ordenado, eles estavam seguindo o Deus que agora era o Deus da nação, mas com o poder do verdadeiro Deus. Agora o povo ia voltar seu coração para o verdadeiro Senhor. O povo ia voltar seu coração para aquele que era, e sempre será o Senhor, e o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e consumiu a lenha, e consumiu as pedras, e consumiu a terra, e ainda também lambeu a água que estava no rego. Tudo foi consumido ali. O que vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo reconheceu que o Senhor realmente era Deus, porque o Senhor respondeu a Elias o que Baal não respondeu aos 450 profetas. Depois disso, Elias ora e a chuva cai sobre a terra. Irmãos, quais são as lições que nós tiramos disso aqui que nós lemos? Elias foi um profeta obediente ao Senhor. O que Deus disse que ele tinha que fazer, Elias fez, e é assim que nós devemos fazer. O que Deus tem dito em sua palavra, o que Deus tem nos dito, irmãos, nós não podemos recusar, nós não podemos achar que nossa opinião é melhor, nós não podemos achar que nossa sabedoria é maior do que a sabedoria de Deus, nós não podemos achar que o que Deus está nos ordenando fazer, o que nós pensamos é melhor. Muitas das coisas que Deus tem nos ordenado fazer, parece absurdo, mas Deus quer que seja assim, e nós temos que ir, e nós temos que fazer, e nós temos que realizar a vontade do Senhor, porque não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, e Deus sabe o que está fazendo, e nós não sabemos o que pensamos, nem idealizamos. Nós temos que ser obedientes ao Senhor, nós temos que obedecer a sua palavra, nós temos que obedecer ao Evangelho de Cristo Jesus, nós temos que cumprir aquilo que é nisso que nós vamos nos apresentar diante do Senhor com fidelidade. É nisso que nós vamos ser reconhecidos como servos fiéis, porque nós fizemos exatamente o que o Senhor ordenou fazer. Mas Elias recebeu a assistência e suprimento do Senhor quando foi necessário, e isso acontece conosco.
E isso acontece com cada um de nós, irmãos. O Senhor não nos deixa passar necessidade. O Senhor não nos deixa em dificuldades. O Senhor não nos deixa que o impossível esteja em nossa vida e nós morramos sem ver a ação misericordiosa e a ação gloriosa do Senhor em nossa vida. O milagre acontece, porque Deus é conosco. Deus foi com Elias, Deus assistia Elias, Deus supriu Elias e Deus supre a mim e a você. Deus supre a nós. Deus dá o suprimento a cada um de nós. Elias foi usado por Deus para abastecer aquela viúva de Sarepta. Deus disse que ele ia ser alimentado por aquela mulher, mas quando ele chegou lá, ele teve que suprir a necessidade dela. Com o poder de quem? Com o poder de Deus, com a ação do milagre de Deus, com o agir de Deus na vida daquela viúva, com o agir de Deus naquele lar, naquela família que estava passando necessidade. E Deus mandou o seu servo lá para abastecer aquela vida que necessitava dele. É assim que Deus faz conosco. Tem muita gente precisando das coisas. Quando nós trazemos um pacote de macarrão, um pacote de arroz, quando nós trazemos um pacote de sal, que é o mais caro que tem, quando nós trazemos um pacote de farinha para fazer uma cesta básica, nós estamos agindo como Deus fez com Elias. Deus está agindo como se nós fôssemos Elias para com aquela viúva, para com aquela pessoa necessitada. E nós precisamos, irmãos, ajudar uns aos outros, porque é assim que nós amamos uns aos outros, não é só com palavras. Eu te amo, meu irmão, vai embora com fome, sem roupa, descalço. Não. O meu amor tem que ser visto, tem que ser palpável. E esse amor é palpável quando nós vestimos o nosso irmão, quando nós alimentamos o nosso irmão, quando nós calçamos o nosso irmão, quando nós damos dinheiro ao nosso irmão para a necessidade que ele tiver, o remédio, seja lá o que for. Elias foi usado por Deus para abastecer a viúva de Sarepta, e nós somos usados por Deus para abastecer um monte de viúvas que aparecem diante de nós, que precisam de uma cesta básica, que precisam de um remédio, que precisam de um bujão, que precisam de uma conta de luz ser paga, de água para ser paga. Mas também, irmãos, Elias ali, diante da morte, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele suplica a sua intervenção, porque ele vê o desespero daquela mãe, e ele ora, ele clama a Deus, o Deus que ressuscita, o Deus que faz o milagre, o Deus que faz o impossível. E nós temos que fazer isso também, irmãos. Nós temos nos reunido 47 dias, se não me engano, nós estamos todo dia aqui orando. Todo dia nós estamos aqui orando para que muitos mortos ressuscitem, muitas vidas que estão mortas por aí ressuscitem e venham exaltar e glorificar o nome do Senhor aqui conosco. Nós temos orado por nossos filhos, nós temos orado por nossos pais, nós temos orado pelas mães, nós temos orado pelos filhos, pelos amigos, pelos irmãos. Nós temos orado para que as pessoas ressuscitem, vivam, tenham vida em Cristo Jesus, porque Cristo faz a ação, Cristo dá vida e vida eterna. E Elias, naquele momento, foi atendido pelo Senhor, o milagre aconteceu, e ele restituiu a criança com vida à sua mãe, e é isso que nós queremos que aconteça aqui no meio de nós, que vidas que estão mortas sejam ressuscitadas, e venham para aqui glorificar o nome do Senhor. Vidas, eu digo, espirituais, muitos que estão espiritualmente mortos, que revivam e venham glorificar o nome do Senhor. E por isso aquela mulher reconhece Elias como um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Irmãos, é isso que nós precisamos ter, é a ação de Deus. Quando Deus age por meio de nós, vem o reconhecimento de que aquilo foi feito porque nós somos homens e mulheres de Deus, e que verdadeiramente a palavra do Senhor em nós não é simplesmente uma ilusão, não é uma mentira, não é uma palavra qualquer, é a palavra de poder,
é a palavra de poder, porque vão reconhecer isso. E Elias é reconhecido como homem de Deus, e nós temos que ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade, que não há mentira, que não há ilusão. Mas, depois disso, segundo a ordem do Senhor, Elias vai se apresentar ao rei. Está chegando o momento em que nós vamos nos apresentar diante de muitas autoridades. E nós temos que ir com coragem. Nós temos que ir com alegria no nosso coração e a certeza de que o poder do Espírito Santo de Deus está em nós. E nós só precisamos abrir a boca, porque é o Espírito que vai falar por nós. Elias foi se apresentar ao rei, e nós precisamos também estar dispostos a nos apresentar a muitos que vão nos chamar. E nós precisamos ir. E Elias não aceita ali a acusação do rei, e lhe fala a verdade, confronta-o com o seu erro. Irmãos, nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Nós não podemos achar que o pecado, não, tudo bem, meu irmão. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que dizima bem na igreja, o seu dízimo é 60% das entradas da igreja, você pode pecar à vontade, fica à vontade, sabe que não tem problema não, irmãos. Nós temos que confrontar, nós temos que não aceitar o pecado. Ele é intolerante com a atitude de idolatria e de prostituição daquele rei, com os deuses de Jezabel, sua esposa. O Deus estava sendo desprezado pelo rei. O Deus Todo-Poderoso estava sendo chutado pelo rei. O Deus Todo-Poderoso estava sendo excluído da sua posição de Deus naquela nação e levando o povo a adorar os deuses de Jezabel, levando o povo a adorar os deuses que não era o Deus verdadeiro. E Elias é intolerante com aquela atitude de idolatria, com aquela prostituição do rei com outros deuses. Por isso que Elias é comparado, por isso que João Batista é comparado com Elias. Mas aí, Elias, decepcionado com os profetas de Baal, prova que só o Senhor é Deus. Nós precisamos provar isso, irmãos, testemunhando as coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossa vida. Nós precisamos provar isso, testemunhando o milagre que Deus tem feito em cada um de nós, em nosso meio. Nós temos que testemunhar que Deus é o Senhor, que o Senhor é Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Deus tem feito coisas grandes na nossa vida, Deus tem realizado coisas poderosas na nossa vida. Nós temos orado, nós temos clamado, nós temos rogado ao Senhor, e Deus tem realizado isso. Elias prova que em meio a inúmeros religiosos, ele é o servo fiel de Deus Todo-Poderoso. O Senhor atendeu a oração de Elias, e por meio dele manifestou o seu poder para revelar que ele é verdadeiramente Deus. Irmãos, Deus faz coisas tremendas, Deus faz coisas maravilhosas, para provar que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Mas também, irmãos, para fazer com que nós sejamos reconhecidos como servo dele, para fazer com que nós sejamos reconhecidos como aqueles que confiam nele, que acreditam nele, que sabem que ele faz, que ele realiza. Ele faz por ele, é para a glória e honra do nome dele. Mas você vai ser reconhecido, porque você orou. Você vai ser reconhecido porque você clamou.
Você vai ser reconhecido, porque naquele momento você vai chegar diante de muitas pessoas e você vai orar, e você vai ver pelo poder do Espírito Santo, você vai ver vidas sendo transformadas, você vai ver vidas sendo curadas, você vai ver coisas tremendas, milagres acontecendo, e Deus vai ser glorificado. Mas vão olhar para a sua vida e vai dizer: esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus. Porque nós oramos, porque nós clamamos, e principalmente porque nós confiamos no Senhor. Vocês não viram aquela história daquele homem que disse: vou ouvir a pregação hoje de, se não me engano, foi Moody. Vou ouvir a pregação desse pregador hoje. E alguém disse para ele: mas você não acredita no que ele prega? Ele disse: eu não acredito não, mas ele acredita, por isso eu vou ouvir. Por quê? Porque a pregação dele demonstrava que ele acreditava no Senhor, que ele tinha fé no Senhor, que a sua confiança estava verdadeiramente no Senhor. O Senhor atendeu a oração de Elias e por meio dele manifestou o seu poder para revelar que ele é verdadeiramente Deus. Por meio de Elias, pela ação de Elias, pelo que Elias fez. Então, irmãos, Deus usou Elias para provar ao rei e a todo o povo, todo aquele povo que estava seguindo agora outros reis, que ele é que é o Senhor, e que ele é o Senhor Deus, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quem era Elias, irmãos? Mas Elias era o profeta do Senhor. Mas Elias foi escolhido por Deus. Mas Elias foi levantado para ser profeta. Veja o que é que Tiago diz. Elias era homem semelhante a nós. Preste atenção nisso. Sujeito aos mesmos sentimentos nossos. E Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Diz Tiago. E Tiago diz mais assim: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ele orou e não choveu, ele orou e choveu, mas ele era um homem. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Aí é onde está a diferença, irmãos. Nós não oramos. É aí que está a diferença. Elias orou com instância, perseverantemente, todo dia. Mas aí vem a grande pergunta: qual o segredo do poder de Elias? Qual o segredo do poder de Elias? Nesses 2 capítulos, Elias diz, em 2 versículos, Elias diz qual o segredo dele ser assim, de Deus fazer isso com ele, de Deus usar dessa maneira. Qual o segredo disso tudo? Eu vou beber água para dizer para vocês. Vejam aí na Bíblia de vocês, 1 Reis 17:1. 1 Reis 17:1. Está escrito assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. O que é que ele diz agora? Bem alto, como é? Perante cuja face estou. Aí está o segredo de Elias. Olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Vamos lá agora para 18:15. Vamos lá para 18:15. 18:15, o que é que diz aí? Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, como o quê? Pronto. Perante cuja face estou. Esse é o segredo de Elias. Um homem que vivia perante a face de Deus.
Um homem que vivia prostrado diante da face de Deus. Um homem que estava na presença de Deus. Como? Como era que ele poderia estar? Se Deus é Espírito e Ele é homem igual a nós. Como é isso, irmãos? É o que nós estamos fazendo aqui todo dia, irmãos. É o que nós estamos fazendo aqui todo dia. Orando ao Senhor. Buscando a face do Senhor. Buscando estar perante cuja face do Senhor dos Exércitos. É isso que nós precisamos fazer. Viu lá? Elias orou. Elias estava perante a face do Senhor. Perante cuja face estou. Perante cuja face estou, diz os 2 versículos. Aqui está o segredo de Elias: orar. Estar diante do Senhor. Clamar ao Senhor, rogar ao Senhor. Apresentar suas orações diante do Senhor. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer. É isso que a igreja precisa fazer. É isso que a igreja precisa se voltar para estar perante a face do Senhor, como Elias. Por isso que ele foi usado desse jeito. Por isso que ele poderia dizer sobre a minha palavra, que não era a sua palavra, foi Deus que enviou, era o poder de Deus, mas ele podia dizer isso, sabe por quê? Pela intimidade de Elias com o Senhor. Intimidade como? Como é que o cara não pode ter intimidade se ele está perante a face do Senhor? Se ele está diante, está na presença do Senhor. É assim, irmãos, que nós temos intimidade com Deus. E é assim que nós buscamos a intimidade com Deus, orando, buscando o Senhor, estando diante do Senhor. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês: nesses 46 dias, ou é 47 dias, não me lembro mais. Hoje é 16, né? Então é 47 dias, porque o mês passado foi de 31. 47 dias. Eu digo uma coisa para vocês: meu espírito está diferente. O espírito de muita gente aqui está diferente, eu tenho certeza. Por quê? Porque procuramos buscar estar diante da face do Senhor. E muito melhor será, quanto mais nós continuarmos, quanto mais nós perseverarmos, quanto mais nós formos fiéis ao Senhor, quanto mais nós buscarmos ao Senhor, quanto mais nós clamarmos pelo avivamento do Senhor, pelo revestimento do Espírito do Senhor, pelo derramar do Espírito do Senhor sobre nós. E nós estamos pedindo, não só é por nós não, estamos pedindo por vocês, estamos pedindo por essa igreja, estamos pedindo por todos nós que precisamos desse revestimento, que precisamos dessa ação do Espírito de Deus em nossa vida. Nós estamos clamando todo dia. Onde eu tenho ido, nós fomos para baixo dos estados ontem, e lá nós oramos também. Nós clamamos por aquela igreja que estava precisando também do agir de Deus naquele povo. E onde nós estamos, e antes de dormir, eu tenho feito isso, eu tenho minha lista aqui, onde nós continuamos orando, irmãos, clamando, e precisamos orar, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, diz Elias. Se Deus quiser, muito breve, nós vamos dizer essa mesma coisa com propriedade, com verdade, com intimidade com Deus, pela presença real de Deus na nossa vida, e tão somente por conta do poder da palavra de Deus, do poder do agir do Senhor, e pelo poder da oração, que é um meio de graça na vida de cada um de nós, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique essa verdade em nosso coração. Vamos louvar a Deus, meus irmãos.